O canal Brasil Notícias está chegando, trazendo mais informações para vocês. Sou o Gley Fagundes, hoje é dia 6 de julho de 2020. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Oswaldo Eustáquio, o jornalista que foi preso por Alexandre de Moraes, acabou de ser solto ontem, né? Ontem foi domingo, dia 5. Não trouxe a matéria para vocês ontem, porque ontem vocês viram, né? Eu não estava muito bem, ainda não estou muito bem, mas estamos aqui. Bom, vamos aqui à matéria, né? Antes de mais nada, se inscreve aí, comenta, compartilha, aperte as notificações para você receber todos os nossos vídeos e se manter informado. E também não esquece do sininho, não esquece de dar o like de vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui, na descrição do vídeo tem conta bancária, se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, ajuda a gente a manter esse canal, tá bom? Vamos à matéria. Gente, a coisa tá feia nesse momento de pandemia, viu? O YouTube tá apertando o nome, enfim, vamos à matéria que é melhor. Oswaldo Eustáquio deixa a prisão. Vamos lá, né? Até que enfim, vamos ver como é que foi esse negócio aqui. O jornalista Oswaldo Eustáquio foi solto na tarde do domingo 5, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes. Ele foi preso em 26 de maio em Campo Grande. Segundo a Polícia Federal, dias antes da prisão, ele tinha chegado a ir a Ponta Porã, MS, e se preparava para deixar o país. A prisão ocorreu no âmbito do inquérito 4.828, apelidado estupidamente de inquérito das manifestações antidemocráticas. Gente, o nome é tão idiota e tão absurdo, né, antidemocrática, manifestações, que toda manifestação é democrática. A palavra manifestação vem da questão de liberdade de expor sua opinião, seja ela favorável ou contrária. Então, quando que uma manifestação ela é antidemocrática? Ela deixa de ser manifestação, presta atenção, quando ela parte para agressividades, ataques, né? Nesse sentido, ela perde, né? Ela deixa o seu objetivo essencial, que é expor a opinião, defender uma causa, e aí parte para crime. Né? Quando você começa a destruir patrimônio, atacar pessoas, isso já não é mais uma manifestação, isso já é uma violência. E a gente não viu isso acontecendo nas manifestações, né, relacionadas às pessoas que defendiam ali Bolsonaro e inclusive até mesmo a questão da insatisfação com o STF. Então o nome em si já é uma prova clara de que esses ministros que nós temos hoje no STF literalmente ou não entendem do que é manifestação e da Constituição, ou literalmente são realmente ditadores disfarçados, né, de ministros, de juízes que estão escondidos atrás de uma toga. O pedido de prisão temporária, renovado na semana passada, venceu ontem. Eustáquio está proibido de deixar o Distrito Federal e deverá manter a distância de pelo menos 1 quilômetro da Praça dos Três Poderes e das residências dos ministros do Supremo. Veja só que interessante, né, gente? A Praça dos Três Poderes, a Praça do Povo. É a mesma coisa, olha para você ver como o ato é absurdo, é a mesma coisa de você ser proibido de entrar na sua casa. Preste atenção que antidemocráticos são as medidas cautelares que o ministro colocou aqui. Não pode se aproximar da casa de nenhum ministro, não pode se aproximar da Praça dos Três Poderes. Ora, peraí, eu me lembro do cara que pintou de vermelho o Planalto, nada, ninguém proibiu ele ficar nem 10 centímetros de distância. O cara que rasgou a bandeira, o outro que queimou a bandeira, ninguém proibiu eles de estar nem que seja, sei lá, 10 metros de distância. Nada. Né? Agora um jornalista investigativo que expôs, né, a mulher de Moraes, enfim, não poderá usar redes sociais nem manter contatos com pessoas investigadas. Então, prestando atenção, gente, cerceamento puro, não poderá usar redes sociais. Ou seja, é tipo uma tentativa assim, ó, amordaça o menino. Tira todos os direitos, as liberdades garantidas pela Constituição dele. Agora, a parte que eu acho interessante é que o bandido na cadeia, não sei se vocês já devem ter visto por aí, né, o cara tem Facebook, o cara posta fotos em piscina, aquelas piscinas de plástico que você compra, né? O bandido posta foto dentro de piscina de plástico, dentro da cadeia. O cara conversa com a namorada, né?
faz até um sexfone no telefone com a namorada e ninguém fala nada. Eu não falei nada, não disse nada, não falei nada, ninguém ouviu nada, né? Enfim, e ninguém diz simplesmente nada. Não se tem uma ação para tomar o telefone. Os caras estão lá de boa, na lagoa, só vivendo a vida. Mas Oswaldo Eustáquio, o jornalista, o cara que expôs a opinião dele, não cometeu nenhum crime, apenas o crime dele foi expor, né, a algumas pilantragens, enfim, deixa pra lá, né? Não pode ter direito a um telefone, não pode ter direito às redes sociais. Bom, na própria decisão que tinha prorrogado a prisão temporária por 5 dias, o ministro entendeu que a prisão não seria renovada e que ele deveria ser solto após o fim do prazo, que venceu ontem. Segundo Alexandre de Moraes, a manutenção temporária da custódia foi necessária para não prejudicar as investigações. Vocês entenderam? Quais investigações, gente? O cara não fraudou, o cara não roubou, o cara não comprou. Você vê que interessante, né? Eles dão salvaguarda para, né, criminosos. Né, criminosos. Qual foi a matéria que eu trouxe a semana passada? Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, eu esqueci a hora quem foi, caramba. Eu fiz um vídeo essa semana, não sei se foi sexta ou foi sábado, onde Gilmar Mendes, né, ele livrava a cara de um companheiro dele aí, um amigo dele, né, de uma investigação. Eu não tô lembrado agora quem foi agora, mas o vídeo tá aí, gente. Eu só não tô lembrado quem foi agora, fugiu. Mas você vê que interessante, né? Nós já tivemos arquivou, na verdade, né? Arquivou uma investigação, um processo contra o camarada. Agora que eu me lembrei, foi arquivou. Né? Só não tô lembrando quem foi, mas ele arquivou. Enfim, a questão é a seguinte, é que o STF, ministros do STF, dão salvo-conduto para pessoas que estão fraudando, superfaturando, roubando o dinheiro público. Soltam um criminoso que eles mesmos não conseguiram inocentar, que é no caso do Lula. Soltaram o ex-presidente Lula, ex-presidiário e atual condenado. Soltaram o cara junto com o Zé Dirceu. Agora, um cidadão de bem. De acordo com as investigações, Eustáquio é suspeito de impulsionar o extremismo do discurso de polarização contra o STF e o Congresso Nacional, por meio das redes sociais. Vocês notaram um detalhezinho aqui, gente? Eu vou ler de novo para ver se vocês entendem um detalhezinho nessa matéria, aqui, nesse texto aqui do Alexandre, ó. De acordo com as investigações, Eustáquio é suspeito de impulsionar o extremismo do discurso de polarização contra o STF e o Congresso Nacional. Porque eu fiz assim, ó, 1, 2. Primeiro, gente, um poder, 2 poderes. Tá faltando alguma coisa aqui, não tá não? 3 poderes? Ah, não tem. Executivo não é mais poder. Para o STF, não. Você vê que interessante? Discurso extremismo contra o Congresso e contra o STF. E eu achei interessante esse ponto aqui. Por que não acrescentar também o Executivo? Nós temos pessoas dizendo que vão cortar a cabeça de Bolsonaro, nós temos pessoas dizendo que vão matar Bolsonaro, xingando Bolsonaro, um monte de coisa contra Bolsonaro. Mas o Bolsonaro não é um dos poderes, dos 3 poderes? Não é um dos 3 poderes? Porque só o Congresso e só o STF recebem a proteção da lei. Porque o Executivo não está debaixo da lei. E aí fica bem óbvio, gente, e claro o motivo. É aquela velha explicação que eu trago para vocês o tempo inteiro. O STF está com o Fiofovski na mão de quem? Do Congresso. Quem é hoje que tem uma penca de impeachments, pedidos de impeachment engavetados? O Senado. Quem é que tem hoje uma lava-toga para investigar ministro? O Senado. Ora, por que não proteger o Congresso? Tem que proteger o Congresso. Porque ao proteger o Congresso, eles estão protegendo a si mesmos. Podem prestar atenção, são 3 poderes. No entanto, um poder fica de fora, que é o Executivo. Eu acho que está bem claro, né? Está bem claro que o STF, ele literalmente está contra o Executivo. Isso é um fato, gente, que não adianta. São as provas aqui.
Me diga quantas defesas você já viu do STF a favor do Executivo? Nenhuma. Mas veja que em todas as ações relacionadas, inclusive os inquéritos das fake news, inclusive a PL e tudo, beneficiam apenas o Congresso e o STF. O Executivo é o único que não é mencionado, é o único que não é protegido, é o único que não tem proteção. Já prestaram atenção nisso? Você não pode falar contra um deputado, você não pode falar fora Maia, você não pode falar fora Alcolumbre, fora STF. Não, não pode. Você pode falar fora Bolsonaro. Mas fora STF, fora Congresso, não, você não pode. Vocês estão compreendendo mais ou menos? Deu para captar aí? A defesa do jornalista sustenta que ele tem laços familiares na fronteira, sempre frequentou a região e não tinha intenção de fugir do Brasil pelo Paraguai. Para os advogados, levar jornalistas ao calabouço pelo uso da palavra escrita ou falada, mesmo por militância política, abre um perigoso precedente. Vamos lá. Consultei o Código Penal. Aqui já é a questão do jornalista, tá, gente? Ó, consultei o Código, ele inclusive coloca aqui o título opinião. Consultei o Código Penal inteiro aqui e não encontrei nenhum crime a suspeita que pesa sobre o jornalista. Ele é suspeito de impulsionar extremismo do discurso de polarização contra o STF e o Congresso Nacional por meio das redes sociais. Ademais, extremismo é uma palavra muito forte para a situação, além de cínica. Eustáquio jamais pregou o assassinato de ninguém, nem agressões, nem explodir qualquer coisa. No máximo, desaprovou políticos, discordou da conduta de pessoas. No final das contas, Oswaldo é acusado de seguir a lei. O que eu quero ver é o fim dessa história. Prestem atenção, não existe o crime apresentado pelo STF não existe no Código Penal. Oswaldo Eustáquio foi preso por um crime que o STF inventou a demão na hora, assim na hora. Não tem no Código Penal o crime estabelecido. Você vê que interessante? Não é a primeira vez que o STF inventa esse tipo de circunstância. A questão das alegações finais, não sei se vocês estão lembrados, né? Esse é um caso bem interessante. Um pouquinho antes deles derrubarem a prisão em segunda instância, essa questão das alegações finais era a proposição que soltaria Lula. O STF já havia negado diversos pedidos sobre a questão da alegação final, discordando que isso seria uma razão para retroceder o processo ou soltar alguém. Mas em um dado momento, do nada, eles resolveram soltar alguém com essa base. E depois, primeiro fizeram a soltura, depois foram votar para tornar aquilo ali legítimo. Entendeu? E agora, mais uma vez, eles inventam um crime e prendem Oswaldo Eustáquio. Como pretendem reparar os prejuízos causados aos inocentes perseguidos em um país que se dizia até pouco tempo democrático? E aqui finaliza a matéria. Vê só que interessante, só para a gente finalizar, como eu já fui comentando durante a matéria, então não tem necessidade da gente ir a... né? Mas vejam só, nós tivemos Gleisi Hoffmann mesmo, o próprio Paulo Pimenta atacando diretamente ao governo Bolsonaro, ao executivo. Quem não lembra dessas ações? Eu lembro muito bem, né, da Gleisi Hoffmann falando em ter que tirar o presidente do Bolsonaro do poder. Né? Eu vi o próprio, como é o nome dele, Zé Dirceu falando que teria que tomar o poder não pelas eleições, mas pela força. Isso foi no primeiro dia que ele foi solto, junto com o Lula, né? Num apartamento lá, numa festa lá do amigo deles lá. Ele falou isso, eu trouxe esse vídeo aqui. E você não viu nenhuma ação do executivo, do STF pra, tipo, opa, peraí, tá tendo uma ação contra o executivo. Nós tivemos aquela Flor de Lis, sei lá como é que chama aquela atriz, Flor, não sei como é que é lá, né, tava ela e o marido numa live e ela falava em esfregar a cara do Bolsonaro no asfalto, em matar e não sei o que. O cara até tentou tapear um pouquinho a brincadeira e ela continuou falando, né? Nem por isso você viu a PF na casa dela, você não viu ninguém, né? Sempre que nós tivemos o ano passado, mesmo quando o Bolsonaro começou a publicar algumas coisas, né, nas redes sociais,
distorcendo o jornalismo, né, e criticando a forma do jornalismo. Nós tivemos aí uma penca de esquerdistas falando que Bolsonaro estava querendo cercear a liberdade do jornalismo, que Bolsonaro era contra a imprensa, que Bolsonaro não sei o quê. E agora o STF está aí aprontando, fazendo, desfazendo, prendendo jornalistas. E cadê os mesmos que acusavam Bolsonaro por apenas uma crítica? Bolsonaro fazia só uma crítica. Criticava a forma do jornalismo, e aí não, porque Bolsonaro isso, porque Bolsonaro aquilo, porque ele é contra, porque ele quer cercear o povo, porque ele quer acabar com a imprensa, porque aí se manifesta... A minha pergunta, cadê a associação de jornalistas que esses dias se manifestou, não sei se foi o Porchat, quem fez uma charge com a foto de Bolsonaro e um desenho da swastika nazista do lado, e o André Mendonça entrou com ação contra isso, né? E aí veio a associação não sei da onde, a Rede Globo, no Jornal Nacional, aquela coisa... Oswaldo Eustáquio foi preso, é um jornalista investigativo. Cadê a mesma associação? Cadê a Rede Globo para fazer a churumela deles? Olha o dedinho. Tá aí, gente. Bom, Oswaldo Eustáquio está solto. Agora, como o jornalista mesmo aqui diz, o cara foi preso por cumprir a lei. Porque o crime não existe e ele não praticou nada de errado. E o papel dele é investigar, porque ele é um jornalista investigativo. O problema é que os resultados da investigação dele chegou ao STF. E esses caras estão fazendo de tudo para esconder o que andam aprontando. Canal Brasil Notícias, gente. Fui!